Esse é o nosso programa Eclésia, estamos ao vivo aqui direto dos estúdios da Rede Século XXI, para conversar sobre esse assunto que já anunciei no primeiro bloco, né, os 10 anos do documento Summorum Pontificum. Foi no ano de 2017 que o Papa Bento XVI promulgou esse documento, restaurando, né, a possibilidade da celebração da missa no rito extraordinário, o rito antigo, também conhecido como rito tridentino. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje, sobre a história da liturgia. Temos uma matéria mostrando os detalhes da missa do rito antigo, você não pode perder, uma matéria bem legal que a nossa equipe de reportagem preparou para vocês. Enquanto a gente conversa, vai lembrando, né, vai ligando aqui para a gente, para no final do programa concorrer a uma pequena dezena de São Miguel Arcanjo, um mimo que a gente está distribuindo para os nossos amigos telespectadores no programa de hoje. Basta ligar, deixar o nome por sorteio ou fazer alguma pergunta, né, alguma interação conosco aqui relacionada ao tema também, tá bom? Vamos lá, Padre Guido, vamos do início dessa história aqui. Esse documento do Papa Bento XVI, né, que a gente está lembrando 10 anos no ano de 2017, lá no ano de 2007 foi promulgado, chamado Summorum Pontificum. O que significa Summorum Pontificum? Bom, em primeiro lugar, Diácono Eric, prezados amigos telespectadores, todos os documentos oficiais da Igreja, como também as cartas do Papa, ou como é chamado em língua latina, motu proprio, isto é, de sua autoria, um documento particular, sempre são editados em língua latina. Summorum Pontificum significa dos sumos pontífices, dos papas, né? Certo. E a frase completa é: a preocupação dos sumos pontífices sempre foi aquela de oferecer um culto digno para a glória do nome de Deus e para o bem de toda a Igreja. Muito bom. Já adianto para os nossos amigos telespectadores que esse documento Summorum Pontificum é um documento rápido para você ler, é um documento curto. Sim. Se você digitar aí na internet, você vai achar, inclusive o site do Vaticano disponibiliza, tá? Não é difícil. A maneira como está escrito está aqui no vídeo, você pode acompanhar no vídeo a maneira correta de escrever Summorum Pontificum, para você ter acesso a esse documento. Padre Guido, vamos fazer rapidinho uma pincelada histórica aqui. Sim. Sobre a questão da liturgia. Bom, toda vez que a gente pensa, e a gente já falou isso em outras ocasiões, relacionado à liturgia da Santa Missa, nos textos mais antigos, a gente percebe que a estrutura da missa como a gente vive hoje é desde o primórdio celebrada dessa maneira, né? Perfeito. É bom deixar claro, inclusive, que Jesus não deixou gravado nada nem assinado em nenhum documento. Não existia nem as igrejas. O lugar do culto era nas casas e notamos que os primeiros apóstolos, obedecendo a ordem de Jesus, de ir no mundo inteiro anunciando o Evangelho, faziam também do dia do Senhor, do domingo, um dia especial de encontro com os fiéis. O que eles faziam? A celebração da Santa Missa. Claro, não existia uma estrutura, porém, aquela que era a escuta da palavra de Deus. E já depois notamos as primeiras cartas. Não esqueçamos que os primeiros evangelhos apareceram somente lá pelo ano 62 e 63. A parte central da Santa Missa, isto é, a consagração do pão e do vinho, como também a comunhão eucarística, e terminava com os fiéis que levavam a comunhão para os doentes em casa. Agora, destacamos ainda nos primeiros tempos São Justino. São Justino conhecido também como São Justino Mártir, ou sim. São Justino Romano, é o mesmo, né, Padre? É o mesmo, exato, né? A festa dele é o dia 1º de junho. Início de junho. Inclusive, bate com a festa do fundador da minha congregação. No mesmo dia de Santo Aníbal? No mesmo dia, Santo Aníbal e Maria de França. Porque São Justino, meus amigos, deixou escrito para a história, digamos, como celebrar a Santa Missa. Isto é, com os momentos iniciais, se eu quero alcançar uma graça, precisa que esteja em condições para que isso aconteça. Portanto, o ato penitencial, a escuta da palavra de Deus, a explicação da doutrina, o oferecimento dos bens, de algumas coisas, sobretudo para os pobres, que era para as comunidades, entre aspas, Diácono Eric, né? Está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, que os cristãos tinham tudo em comum, né? Cada um depositava até os pés dos apóstolos que ganhavam durante o dia para ser distribuído entre as famílias carentes. E depois a consagração e, sobretudo, a Santa Comunhão Eucarística, que era, digamos assim, o presente mais bonito que cada um podia receber, o corpo de Cristo dentro de si. E depois, repito, levavam também a Eucaristia para casa. São Justino foi um grande colaborador para a dinâmica de uma estrutura da liturgia.
Agora, se nós viajamos através dos séculos, destacamos também o Papa Gregório Magno, né? Aliás, no documento Summorum Pontificum, o Papa Bento XVI, né, que escreveu esse documento lá em 2007, cita São Gregório Magno como um divisor de águas, talvez, aí na questão da organização da liturgia, Padre Guido. Perfeito. Inclusive, o Papa Gregório Magno, ele viveu na hora que estavam se multiplicando os mosteiros dos beneditinos, certo. Especialmente lá na Itália. E ele aponta como modelo da celebração eucarística o rito que se celebrava na cidade de Roma, seja para a missa como também para o canto do ofício divino. Aliás, o canto gregoriano é por causa de Gregório Magno, não é, Padre Guido? Exato, pegou o nome dele, né? Como modelo. Digamos, inclusive, que coincidindo os tempos, os beneditinos estavam numa fase com o vento a favor. Estavam se multiplicando e a estrutura beneditina marcava a sua presença já em vários países da Europa. Ô, Padre Guido, só um parênteses aqui, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, como eu estou anunciando desde o início, uma matéria, né, que nós fizemos mostrando detalhes do rito antigo, do rito da missa tridentina, conhecido também como missa de Pio V, ou o rito extraordinário do rito romano, né, já que o rito ordinário é a atual missa, conhecido como missa Novus Ordo, ainda também missa de Paulo VI, né, a referência para a missa atual que na maioria das paróquias são celebradas. Daqui a pouquinho a gente mostra essa matéria. E nessa matéria a gente vai perceber, obviamente, que o latim faz parte da obrigatoriedade da missa do rito extraordinário, mas o latim, gente, ele não foi abolido na missa nova, continua sendo ainda a língua oficial litúrgica do rito romano, porém nesse período de São Gregório Magno, o latim já estava mais presente, pois nos 3 primeiros séculos era o grego, né, Padre Guido? Era a língua grega. Notamos no final do IV século, notamos a presença do Papa Damaso, cuja festa litúrgica foi ontem, Diácono Herme. E Papa Damaso, ele encarregou São Jerônimo de traduzir a Bíblia do grego, hebraico e aramaico para o latim, a famosa Vulgata, né? Porque no Império Romano se falava a língua latina. E, gente, esta língua latina continua até hoje, repito, até nos documentos, este documento que estamos analisando, Summorum Pontificum, sendo o idioma oficial da liturgia da voz da Igreja. Lembrando a liturgia oficial romana, né, Padre Guido? Exato. Pois os ritos orientais, outras línguas também são adotadas, como, por exemplo, ainda o grego, o eslavo, o eclesiástico, ou em alguns casos, por exemplo, o aramaico, como é o caso do rito maronita, na qual eu faço parte, né, do rito maronita. Enfim, aliás, tem uma frase bonita, se não me engano, do Papa Bento XV, né, Padre Guido, que diz que a igreja não é latina, grega ou eslava. É universal. Acrescento logo a frase. Muito bem, Padre Guido. O senhor complementou. Aliás, essa palavra universal pode ser substituída pela palavra católica. Católica. É católica. A palavra católica significa exatamente universal. Supera todos os confins da terra, né? E ainda na história temos que registrar, Diácono Eric, né, o Papa que você já falou antes, Pio V, que é santo, inclusive, que foi o Papa que reinava na Igreja ao término do famoso Concílio de Trento, certo, no ano 1565. Foi ele que trabalhou muito, renovou o culto na Igreja, cuidou da edição dos livros litúrgicos e autorizou também a sua utilização. Só retificando aqui, Padre Guido, Concílio de Trento de 1545... Até o 1563. 63, exatamente. 18 anos durou, né? Aquele período da Igreja, já falamos aqui em outra oportunidade, pós-reforma protestante, né, Padre Guido? Foi a resposta que a Igreja Católica deu à reforma protestante e chama-se de contra-reforma, né? Certo. E lamentamos que isso foi um século até muito difícil, o século XVI, quando nasceram as religiões protestantes, luteranismo, calvinismo, anglicanismo e outras também, né? E este concílio foi a resposta que a Igreja deu e definiu exatamente tantas verdades de fé, entre as quais nós destacamos a transubstanciação, né, a validade dos sacramentos, a instituição dos seminários para preparar os jovens para o sacerdócio, etc. E o Papa
e naturalmente Pio V, che è santo, il Papa che terminò il Concilio nel 1563, destaccò-si per la sua contribuição pessoal, fortalecendo in una maniera, digamos assim, mesmo imperativa, com toda a autoridade de vigário de Cristo aqui na Terra, de legítimo sucessor de São Pedro, e, portanto, aquela missa do Concílio de Trento chamou-se de Tridentina. E permaneceu, digamos assim, em vigor, no sentido que administrada este rito até ao Concílio Vaticano II, né? Por vários séculos, permaneceu assim tudo na língua latina. As pessoas mais idosas que estão nos acompanhando se lembram, né, quando o padre celebrava virado de costas, com parlamentos um pouco diferentes, tudo na língua latina. Não se admitia naquela época a concelebração e tantas outras coisas, mas que não foram abolidas. Não vamos pensar que o Concílio Ecumênico Vaticano II, com o Papa João XXIII, que é santo, ou um pouquinho mais tarde Papa Paulo VI, que também é beato, acabaram criando distorções ou divergências, ou um anulando o outro, de jeito nenhum. É aí que nós notamos, inclusive até o Papa João Paulo II, santo, no ano 1984, ele apresentou um documento também em língua latina, Quattuor Abmec Annus, isto é, já faz quase 4 anos que estou vendo, estou estudando o que está acontecendo na igreja e como devemos fazer de tudo para ajudar os fiéis a compreender cada vez melhor, né, a liturgia, mesmo para as pessoas que estão ligadas a um estilo, a uma celebração, a um rito que hoje não se faz mais. Por isso, o Papa João Paulo II, e logo após dele, o autor da Summorum Pontificum, Bento XVI, autorizam os bispos para a celebração também desta Santa Missa. Beleza, só recapitulando então, né? O Papa Bento XVI, no documento Summorum Pontificum, cita o Papa Gregório Magno e também o Papa Pio V como 2 grandes e importantes colaboradores para a manutenção, para a vida saudável na igreja no que diz respeito à liturgia e tudo mais. Está lá no documento Summorum Pontificum, vale a pena você ler. O Padre Guido já deixou bem claro, o Papa Pio V, né, o Papa importante do Concílio de Trento, por isso que a missa tridentina ficou conhecida com esse nome, de também missa de Pio V ou tridentina, devido ao trabalho desse grande Papa e também desse grande concílio. Esse grande concílio, muita coisa boa aconteceu nele. Já dedicamos um programa sobre isso, está lá no nosso portal, rs21.com.br/eclésia, tem um programa exclusivo sobre o Concílio de Trento. Mas, Padre Guido, o senhor já deixou bem claro que nunca foi abolido na igreja essa missa antiga, como o próprio documento de 84 que o senhor citou, de João Paulo II, que permitia a celebração nessa missa antiga desde que houvesse uma necessidade, que o bispo autorizasse, etc. Mas a gente pode dizer, Padre Guido, que essa missa tridentina, ou a missa de Pio V, que hoje, né, conhecido como rito extraordinário do rito romano, já que o rito ordinário é a missa Novus Ordo, né, a missa mais presente na maioria das paróquias. Essa missa antiga, dá para dizer, Padre Guido, que ela foi talvez compilada no Concílio de Trento, porque as coisas não nasceram ali. O Papa Pio V compilou antigas tradições, promulgou uma única maneira de celebrar e aí percorreu os séculos. É correto pensar assim? Então podemos pensar exatamente uma coisa desta, minha gente, sobretudo porque a época no qual foi realizado e celebrado o Concílio de Trento foi uma época bastante difícil e perturbada dentro da Igreja, devido a teorias e a heresias que estavam nascendo. Inclusive, como nós sabemos, os protestantes, até antes anglicanos, luteranos e calvinistas, acabaram, por exemplo, não reconhecendo a validade dos sacramentos e, sobretudo, da transubstanciação, que é parte central da missa. Isto é, não acontece a passagem da substância do pão e do vinho
para o corpo e o sangue de Cristo. Por isso, o Papa quis exatamente, através desta compilação da Santa Missa, oficializar para sempre, né, aquela que é a voz oficial da Igreja. Apesar de ser uma missa santa, bela, e que foi, vamos dizer assim, restaurado o seu uso de maneira mais ampla a partir desse documento Summorum Pontificum, Padre Guido, há quem chame essa missa antiga de missa de sempre, né? Como se... Na verdade, essas discussões são apaixonadas, né? Há quem defenda muito essa missa antiga, há quem defenda a missa nova, e a questão aqui não é divisão, pelo contrário, é união, pois as duas são válidas, um rito ordinário e extraordinário. Mas, Padre Guido, chamar de missa de sempre não é um exagero, porque muita coisa já tinha acontecido antes dela, né? Exato, Diácono Eri. Não se pode absolutamente dar esta definição de missa de sempre, porque o povo, em primeiro lugar, nunca ficou sem prestar homenagem a Deus, numa maneira ou numa outra, né? E num lugar ou no outro também. A missa, a partir do dia no qual Jesus, na véspera da sua paixão, disse: fazer isto para celebrar a minha memória, gente sempre ouve um sacerdote celebrando esta memória, né? Portanto, sempre existiu, não é uma determinada missa. Hoje nós vivemos num clima, não podemos definir a nossa missa que foi sempre assim também. Por exemplo, eu gosto sempre desse exemplo. O senhor é de Milão. E Milão pronto. não tem um rito próprio muito mais antigo que Trento? Exato, ambrosiano. Estamos gente no quarto século da Igreja, quando o bispo Ambrósio, que entre aspas batizou também Santo Agostinho, né, formulou exatamente este rito em plena sintonia com Roma. Certo? Em plena sintonia, porque estava tudo legal, conforme. Só que cada um tem, às vezes, uma expressão um pouco diferente, né? Por exemplo, nunca teríamos imaginado na história da Igreja, de repente, o sacerdote celebrar virado para o povo. Veja, como se hoje achamos que é uma coisa mais bela, normal, que existe, usar até a mesma língua. Aliás, o senhor Diácono Eri, que é do rito maronita, tantas vezes os ritos orientais não enfrentaram situações novas como aconteceu no rito romano. Por exemplo, a passagem para o chamado vernáculo, este é o idioma local, né? Foi uma grande conquista nos dias de hoje. Eu lembro, quando era criança, exatamente a missa tridentina, que se rezava o terço durante a Santa Missa. Aliás, temos até um documento assinado pelo grande Papa Santo Pio X, que estimula as pessoas a rezar o terço durante a Santa Missa. Veja que não era uma coisa, mas como não participava? A palavra participar veio depois. Se usava mais assistir. Certo. Certo, né? Olha que grande progresso, um passo gigantesco que a Igreja fez com o Concílio Vaticano II, mas isso não significa desprezar, né, o que tinha acontecido antes e por centenas e centenas de anos de seguida. Talvez isso seja a coisa mais bonita da riqueza da Igreja que esse documento Summorum Pontificum trouxe, né, à tona, né? Manter as tradições antigas válidas, lícitas, belas, sem desprezar as atuais, né? O rito ordinário e o rito extraordinário da Santa Missa, isso está claro, mas muita coisa aconteceu antes disso, para lembrar aqui, só para ficar no rito romano. Rito ambrosiano, da Diocese de Milão, como o Padre Guido disse, rito bracarense, da Diocese de Braga, em Portugal, rito, por exemplo, moçárabe, que envolve algumas influências árabes dentro do rito latino, por exemplo, o rito dos cartuchos, para dizer das comunidades religiosas, São Bruno, antiquíssimo esse rito, tudo isso válido, lindo, dentro da Igreja. Se for falar dos ritos orientais, então aí o leque abre de maneira muito grande e muito antiga também, né? Mas, atualmente, eu vou para o intervalo agora, Padre Guido, e muita coisa vai acontecer na volta do intervalo. Primeiro, eu vou fazer essa pergunta para o senhor. O que esse documento trouxe de novo para a Igreja, né? Esse documento Summorum Pontífico. Nós vamos mostrar, já no início do próximo bloco, a matéria onde nós fomos gravar uma missa do rito tridentino, e depois a gente tem ainda um depoimento do Dom Fernando Rifan, da Administração Apostólica São João Maria Vianney, que esteve em Roma ao lado do Papa Francisco nas comemorações dos 10 anos do Summorum Pontificum,
e conta pra gente um pequeno diálogo que ele teve com o Papa Francisco sobre esse assunto da missa antiga. Já, depois do intervalo, a gente vai mostrar isso. Então não sai daí que é muito interessante isso. Quero agradecer a Sônia Regina Morilla, da cidade de Praia Grande, do estado de São Paulo, litoral de São Paulo, que acabou de ficar sócia aqui conosco da nossa emissora. Se você quiser ficar sócio como a dona Sônia, ligue para a gente durante o intervalo, pergunte para nossos atendentes como é que você faz para ficar sócio. Eles vão te orientar certinho, Deus lhe pague, viu, Sônia? Olha, entendeu o que vai ter depois do intervalo? Muita coisa legal, hein? Uma matéria sobre, mostrando como que é essa missa propriamente dita e outros desdobramentos que a gente vai falar na sequência, tá bom? Não sai daí, a gente volta já, você não pode perder essa matéria. Até já.